Poucas coisas são mais assustadoras do que a forma sinuosa de um tornado varrendo a paisagem, causando mortes e devastação pelo caminho. Oh my God, I hope they're okay. Oh my God. Estes redemoinhos furiosos têm o poder de destruir tudo o que tocam. Eles destroem casas, arrancam árvores e atiram veículos pesados pelos ares como se fossem brinquedos. Os tornados podem atingir 150 metros de extensão e seus ventos chegam a 480 km por hora. Mas eles surgem sem alarde, na base de nuvens de tempestade, quase instantaneamente. Eles podem durar várias horas. Viajando a esmo pela paisagem, estes vórtices impiedosos podem deixar rastros de destruição de até centenas de milhares de quilômetros. Os tornados são tempestades tão destrutivas que nenhum fenômeno da natureza se compara a eles. As piores catástrofes da história. A fúria dos tornados. Os tornados são uma das forças mais mortais da natureza. Nenhum outro fenômeno meteorológico se compara à sua fúria, velocidade e poder destrutivo. Oh, not good, not good. Oh my God, not good. Oh, what is it doing? Oh, it is destroying a house. What's a house, isn't it? Yes. Em todo o mundo, milhares deles se formam todos os anos, matando centenas de pessoas e deixando dezenas de milhares de desabrigados. O tornado mais mortal que o mundo conheceu foi o Daulatpur Saturya. Ele atingiu o distrito de Manikganj, em Bangladesh, em 25 de abril de 1989. Foi tão violento e destrutivo que matou cerca de 1.300 pessoas. A seca severa dos 6 meses anteriores, aliada à má qualidade das construções, contribuiu para a devastação. O tornado assolou as cidades de Daulatpur e Saturya, avançando do leste para o nordeste. Ele deixou uma rota de destruição concentrada em 80 quilômetros de comprimento por 2 quilômetros de largura, atingindo as regiões mais pobres e as favelas de Bangladesh. A tempestade deixou 80 mil desabrigados e 12 mil feridos. Mas de onde vêm os tornados? Como eles se formam? Um tornado surge no interior das nuvens de tempestade, milhares de metros acima da superfície da Terra, quando uma coluna de ar quente e úmido, vinda rapidamente do solo, encontra ventos fortes, formados pelo ar frio e seco no topo das nuvens. Este tipo de tempestade se transforma na chamada supercélula, criando condições propícias para a formação de um tornado clássico. No interior da supercélula, o ar quente, que sobe em alta velocidade, encontra uma corrente descendente de ar seco e frio. As correntes ascendentes e descendentes no interior da tempestade e as diferenças na velocidade e direção dos ventos podem fazer o ar girar, criando uma nuvem em forma de funil na base da tempestade. Quando o funil toca o solo, surge um tornado. Hey, Joel, this is perfect, okay? This is incredible video. Wow! I don't think you understand how amazing this is.
Whoa! Apesar de muitas pessoas acreditarem que existe apenas um tipo de tornado, eles são classificados em diversas categorias. Há o funil único e clássico, que pode ser fino e até parecido com uma corda, e há monstros gigantescos que destroem tudo em seu caminho. Um tornado Ed pode ter até 500 metros de extensão e surge como uma grande massa giratória de nuvens em vez do típico funil. Apesar de seu tamanho, eles podem se mover a incríveis velocidades, carregando grandes quantidades de poeira e destroços, o que os torna ainda mais perigosos. Okay, we gotta go. Wow! Don't go! Jesus Christ! Também existe o tornado de vórtice múltiplo, em que as mesmas supercélulas produzem 2 ou mais funis. Às vezes, um tornado maior produz tornados satélites. Vários deles podem se formar rapidamente, enquanto as correntes ascendentes de ar quente e as correntes descendentes de ar frio disputam a supremacia na supercélula. Um tornado desse tipo atingiu a cidade de Wichita Falls, no Texas, na chamada Terça Terrível, em 1979. 5 tornados satélite foram vistos girando ao redor do tornado principal. Durante a tempestade, quase 30 tornados chegaram a tocar o solo, deixando 56 mortos e mais de 1.700 feridos. Existem outros fenômenos tornádicos, como as trombas d'água e as trombas de terra. Uma tromba d'água é um tornado que se forma sobre o mar ou lago, sugando grandes quantidades de água para o interior de seu vórtice. Ela pode até sugar animais aquáticos, como peixes e rãs, e depois precipitá-los sobre o solo como gotas de chuva. E eles podem ser tão perigosos quanto os tornados terrestres, virando barcos, arrancando cais de portos e destruindo marinas. Subtornados, como redemoinhos de poeira, parecem tornados porque são colunas de ar giratória, mas não são associados às tempestades de supercélula. Eles costumam causar danos em regiões áridas. Um dos mais temíveis subtornados é o redemoinho de fogo. Estas circulações de chamas, com formação similar à do tornado, ocorrem perto de grandes incêndios florestais e podem dificultar os esforços dos bombeiros para controlar o fogo. Os tornados ocorrem em muitos países do mundo, mas a América do Norte é a região mais castigada do planeta. Mais de 80% dos tornados registrados ocorreram nos estados do centro e sul dos Estados Unidos. A cada primavera e verão, a área sofre com a chamada temporada de tornados. As condições nas grandes planícies centrais dos Estados Unidos são ideais. Os declives do terreno, de oeste a leste, fazem com que o ar quente e úmido que sopra do Golfo do México entre em contato com o ar frio e seco das montanhas rochosas e do Canadá. O corredor dos tornados, como é conhecido, se estende das montanhas rochosas até o Mississippi, de Iowa e Nebraska até o Golfo do México. Seu centro é a cidade de Oklahoma, um lugar perfeito para a formação de tornados. E o tornado mais dispendioso da história dos Estados Unidos atingiu exatamente um ponto deste corredor. Foi em 1999, quando uma espécie de surto de tornados se abateu sobre a região. Este severo fenômeno meteorológico durou 3 dias do início do mês de maio, provocando tempestades violentas em Oklahoma, Kansas, Arkansas e Tennessee. Ele começou na segunda-feira, 3 de maio, em um típico dia de primavera, ensolarado, quente e úmido. No início da manhã, o Centro de Previsões de Tempestades havia emitido um alerta de baixo risco. Às 3 da tarde, os céus sobre Oklahoma começaram a escurecer de forma sinistra.
grandes supercélulas se formaram desde o fim da tarde até o anoitecer daquela segunda-feira. Então, tornados começaram a surgir em todo o estado em uma grande fúria destrutiva. Ele parecia bem perigoso, mas começamos a chegar mais perto e só então começamos a perceber que aquela tempestade era muito perigosa. E então eles começaram a surgir um tornado após o outro. Nós vimos 9 tornados naquele dia e um deles era enorme, infelizmente. Tornado on the ground, tornado on the ground. Multiple vortex tornado again. Tornado on the ground. Large fat wedge. Em menos de 21 horas, impressionantes 66 tornados se formaram, sendo que 4 tornados de diferentes tempestades tocaram o solo ao mesmo tempo. Durante o desastre, o tornado mais violento tocou o solo a sudoeste de Chickasha, no estado de Oklahoma. Ele percorreu uma trajetória de 61 quilômetros de extensão por quase 2 de largura. Era um tornado de proporções enormes que apareceu nitidamente no radar. A gente ainda não sabia que ele tinha atingido alguma coisa até olhar para cima e ver nuvens de destroços com pedaços de casas. As vidas das pessoas rodopiavam no céu. It's incredible, it is huge! There's all kinds of debris flying through the air, all kinds of debris. It's becoming stronger and stronger and stronger. Don't mess with this thing. Don't go outside and look at it because it'll kill you. God is the only one who can protect people right now. When I was looking up into the eye of the tornado, it looked to me like it was straight up at least 300 or 400 feet. And you could see anything that you could imagine, automobiles, trucks, pieces of houses, pieces of cars, pieces of machinery. Quando o tornado atingiu seu ápice, foi classificado como um F5, o nível mais forte na escala Fujita, danificando ou destruindo mais de 8.000 edifícios. The house is gone except for one closet. It's all gone. It's all gone. Mas também havia histórias de salvamentos milagrosos. Logo embaixo de alguns destroços, em volta do tronco de uma árvore, eu encontrei um bebê. O bebê estava choramingando, então eu o alcancei e o puxei de lá. Quando o tirei de lá, seus olhos e ouvidos estavam cheios de lama. Quando comecei a limpá-lo, o bebê chorou. Milhares de casas ficaram danificadas ou destruídas. 19 condados declararam estado de calamidade, mas apenas 46 pessoas morreram e 800 ficaram feridas. Quando os ventos finalmente se dissiparam, o custo da reconstrução foi estimado em 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Foi a série de tornados mais custosa da história dos Estados Unidos. A intensidade de um tornado é medida pela escala Fujita. Ela foi desenvolvida por Tetsuya Theodore Fujita na Universidade de Chicago em 1971. Como é muito difícil medir diretamente os ventos de um tornado, Fujita sugeriu a adoção de uma escala baseada nos danos provocados. Ela calcula a intensidade de um tornado a partir do levantamento dos danos causados. A escala Fujita usa números de 0 a 5. As graduações se baseiam na quantidade e tipo de danos causados pelos ventos. O ponto mais baixo da escala é o F0, com ventos entre 105 e 135 km por hora, que causam danos leves como galhos quebrados e telhas arrancadas. Na classificação mais elevada, a F5, os ventos podem atingir velocidades extraordinárias, de 420 a 510 km por hora. Oh, no! No! Wow! Eles provocam estragos impressionantes a qualquer cidade.
Felizmente, os tornados F5 são muito raros e apenas uma pequena parte da trajetória de um tornado provoca danos F5. Quando um tornado F5 toca o solo, ele envolve e arrasta quase tudo em seu caminho. Ainda assim, é possível sobreviver. Deb LaFrance, de 41 anos, e sua filha de 10 anos, Kristen, sobreviveram a um contato direto com o tornado de Jarrell em maio de 1997. Sempre ouvi dizer que quando não vemos um tornado se movendo, ele está vindo na sua direção. Então eu sabia que ele estava vindo na nossa direção. Eu entrei e disse ao meu marido, ele chegou. Seu marido, Billy, salvou suas vidas. Enquanto o tornado se aproximava, ele fez com que Deb, sua filha mais nova, entrassem em uma banheira. Ele ficou abaixado perto delas. Ele acabou pegando as almofadas do sofá e colocou na nossa cabeça. Nossa filha entrou primeiro, eu entrei depois. E meu marido ficou no chão do banheiro, porque não tinha espaço para os três dentro da banheira. Dava para ouvir as coisas batendo na casa, um grande estrondo. Parecia que o teto estava se quebrando, as coisas estavam sendo despedaçadas. E é a última coisa de que eu me lembro. Depois da tempestade, Deb foi encontrada nos galhos de uma árvore. Kristen estava em uma poça de lama, sangrando dos pés à cabeça. Acho que essa árvore salvou a gente, eu e minha filha. Porque eu estava na árvore e ela estava no chão, perto dela. Acho que quando o vento nos atirou, a árvore nos prendeu e nos segurou lá. Se a árvore tivesse sido arrancada, eu acho que teríamos sido lançadas onde meu marido caiu. Ele foi encontrado 3 casas depois da nossa. E ele morreu. O tornado de Jarrell foi um dos vários a atingir a região central do Texas em 1997. It's coming right this way. Get in the house! Get in the house! Get in the house! Oh, God, please. Make it go away. Foi um fenômeno incomum, já que o funil principal era monstruoso. Com 1.200 metros de extensão, ele varreu o solo por mais de 12 quilômetros. Double Creek, um subúrbio de Jarrell, foi literalmente sugado da face da terra. O tornado causou prejuízos de 190 milhões de dólares e deixou 27 mortos. Teoricamente, é possível existir um tornado com ventos que superem a classificação F5. Durante a temporada de tornados de Oklahoma, em 1999, um radar Doppler detectou ventos acima do solo com velocidades de 511 km por hora, os mais violentos já registrados na superfície da Terra. Para um tornado ser classificado como F6 ou mais, ele teria que viajar no limite da velocidade do som, ou seja, inacreditáveis 1.187 km por hora. Jamais saberemos se o tornado que atingiu 3 estados dos Estados Unidos em 1925 era um evento categoria F6, mas certamente foi a temporada de tornados mais mortal da história do país. Em 18 de março de 1925, um tornado atravessou os estados de Missouri, Illinois e Indiana, matando 695 pessoas e ferindo mais de 2.000. A tempestade giratória deixou um rastro de mais de 350 quilômetros de destruição. Depoimentos de testemunhas e fotografias da destruição revelam um tornado de proporções catastróficas. Quando ele chegou, parecia uma nuvem se aproximando. Nós entramos em uma casa e ficamos lá. E quando ele apareceu, até encobriu o sol. Ficou cada vez mais escuro e soprava cada vez mais forte. Pouco depois de 1h da tarde do dia 18 de março, as árvores começaram a se dobrar no norte e nordeste de Arlington, no estado de Missouri. Um fazendeiro morreu quando seu campo foi atingido por destroços voadores. Durante as 3h30 seguintes, o tornado deixaria mais pessoas feridas, mais edifícios destruídos e mais mortos em uma única cidade do que qualquer outro na história norte-americana.
O tornado manteve um curso a nordeste durante 294 quilômetros de 353 percorridos, viajando a uma média de 112 quilômetros por hora. Neste ponto, ele encontrou uma pequena elevação onde havia uma série de cidades mineradoras. Ele deixou um rastro de destroços de 1.200 metros de largura. Calcula-se que seus ventos tenham atingido a velocidade de um tornado categoria F5 com mais de 320 km por hora. Illinois foi o estado mais atingido com o maior número de mortes. Às 2h30 da tarde, o tornado atingiu Gorham e destruiu a cidade inteira, deixando 34 mortos. Mais da metade da população morreu ou ficou ferida. 7 crianças morreram em uma escola. Murfreesboro detém até hoje o maior número de mortos em uma única cidade devido a um tornado. Dos 234 mortos, 25 eram crianças de 3 escolas diferentes. No total, o tornado destruiu 15 mil casas e devastou mais de 420 quilômetros quadrados, quase 50 vezes mais do que um tornado mediano. Na época, somente os danos materiais chegaram a 16 milhões e 500 mil dólares. Em 1925, não existiam sistemas eficazes para a previsão e alerta de tornados. Hoje as coisas seriam bem diferentes. A previsão de tornados é quase uma ciência exata e nos Estados Unidos o sistema de alertas ajudou a salvar muitas vidas. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica divulga previsões de tempo severo e emite alertas de tempestades e outros fenômenos perigosos. Esperamos tempestades de fortes a severas em Wyoming e Nebraska hoje à tarde. Elas devem se intensificar quando seguirem a sudeste até o Colorado, com possibilidade de tornados. O ponto vermelho no satélite indica fortes tempestades. Os meteorologistas examinam mapas da superfície e de diversos níveis da atmosfera. Em seguida, eles analisam dados de satélites meteorológicos e, localmente, usam informações captadas em terra por estações, aviões e balões. Os meteorologistas, então, criam simulações de potenciais eventos extremos com base nestes dados. Várias vezes ao dia, boletins com a previsão do tempo são divulgados, descrevendo potenciais eventos severos. Se houver uma possibilidade de fenômenos extremos em um período de 6 horas, é emitido um alerta de tempestade. Situação perigosa e com risco de morte. Tomar precauções contra tornados. Um alerta geralmente cobre uma área entre 50 mil e 64 mil quilômetros quadrados e significa que há possibilidade de tempestades na região observada ou nas proximidades. Se houver ameaça de tornado, emite-se um alerta de tornado e as redes de observadores são ativadas. Observar o mau tempo é uma atividade muito séria que exige treinamento específico. Trabalhamos aqui fora para proteger as pessoas. Nosso segundo objetivo é conseguir boas imagens. Shoot video, big time, just roll the video. Gary, it's a half a mile to the left, right in front of us. It's leveled a couple houses over here. Eu sempre falo ao telefone fornecendo boletins ao vivo para 500 mil de pessoas. Man, we've got debris everywhere. Oh, man. Everything is leveled out here. Em vários estados, há milhares de observadores treinados pelo Serviço Nacional de Meteorologia. Eles se posicionam em locais estratégicos, perto de cidades e comunidades, e são os olhos do serviço meteorológico em campo. Os observadores são a ferramenta mais confiável para prever riscos meteorológicos iminentes. Mas, às vezes, até mesmo estes especialistas bem treinados podem chegar perto demais. Eu falei para minha esposa que sairia durante uma meia hora e voltaria em seguida. Por isso, ela ficou preocupada. Eu fui a um lugar perto da minha casa e usei binóculos para ver uma nuvem em movimento. Parecia estar ficando maior. Mas então me dei conta de que ele não só estava ficando maior, como estava vindo na minha direção. Ele era grande. Era muito grande.
Eu parecia um ratinho esperando um leão enorme vir para cima de mim. Dava para ouvir o vento soprando. E ele disse que estava vindo na direção dele. Take cover. Everybody in that area. Please take cover now. Lonnie buscou abrigo em uma casa com a proprietária e seus 2 filhos pouco antes de uma nuvem de destroços começar a cair sobre eles. De repente, as janelas quebraram, pedaços de vidros voaram pela casa. A casa foi totalmente arrancada do alicerce, em um único pedaço. Foi puxada para cima e saiu voando. O vácuo no porão foi tão grande que arrancou as raízes de uma árvore e ela entrou no porão e foi parar bem em cima dela e das crianças. Parecia que a árvore ia esmagar todo mundo contra o chão de concreto do porão. E elas ainda estavam berrando e rezando. Eu abri os olhos achando que estava à beira da morte e só queria ver a terra pela última vez, sabe? Eu queria ver a terra pela última vez. Aí eu vi uma chaminé suspensa no ar durante uns 10 ou 15 segundos. A casa foi arrancada por baixo e então essa chaminé caiu e foi parar bem em cima da minha bacia. Da cintura para baixo estava tudo preto e parecia que minha pele estava cheia de sangue, sabe? Tive muitos ferimentos internos. Lonnie precisou de cuidados médicos durante muitos anos depois do tornado, pagando um alto preço por fazer o seu trabalho. Um tornado em curso de colisão com uma comunidade nunca é subestimado. Mas, às vezes, mesmo a vigilância dos observadores e os alertas do Centro de Previsão de Tempestades não são o bastante. Quando as condições são ideais, os tornados podem atacar em praticamente qualquer lugar, a qualquer momento. Durante a temporada de tornados do Vale do Rio Red, em 1979, Tina Kiel e seus colegas de trabalho tiveram apenas alguns segundos para reagir quando descobriram que um tornado estava vindo em sua direção. Sabia que alguma coisa estava estranha naquele dia. Nós começamos a ver as nuvens girando. Eu estava na janela, olhando para as casas do outro lado da rua. As telhas levantaram e eu pensei, isso é muito estranho. As sirenes de alerta de tornado começaram a soar às 6 da tarde. No rádio disseram todos devem buscar refúgio na região sudoeste da cidade. E aí soubemos que seríamos atingidos. Todo mundo pensou que o cofre seria o lugar mais seguro, porque tem uma porta bem pesada, então nós decidimos rapidamente correr para o cofre e nós entramos nele, mas não tivemos tempo de fechar as portas e elas se abriram quando o tornado chegou. Quando saímos, não tinha sobrado nada. Se não tivéssemos entrado no cofre, teria sido uma tragédia. Tudo ao nosso redor tinha sumido. Não dava nem para dizer como era antes, porque não ficou nada para lembrar, nada. Tudo saiu voando. Este tornado que atingiu a cidade de Wichita Falls em um dia de abril foi apenas um de uma violenta série de tornados. A data ficou conhecida como Terça Terrível. Outros tornados foram vistos rodopiando nas planícies do sul e também no Vale do Rio Mississippi. Quando os tornados se dissiparam, 54 pessoas haviam morrido no Texas, 3 em Oklahoma e 1 em Indiana. Somente o tornado de Wichita Falls matou 42 pessoas. Um trecho de 12 quilômetros da cidade ficou irreconhecível. A tragédia teria custado cerca de 400 milhões de dólares. A maioria dos tornados tem curta duração. Muitos deles não são avistados devido à chuva e à escuridão. Às vezes, eles ocorrem em grupos. Em 3 de abril de 1974, o maior grupo de tornados da história dos Estados Unidos entrou em ação.
A previsão do tempo para aquele dia era de chuvas rápidas na costa leste e temporais no meio oeste. Mas as coisas foram bem diferentes. Uma enorme tempestade começou a se formar na área central do país. Uma espécie de super surto gerou 148 tornados em 24 horas. Eles atingiram uma área que se estendia da província canadense de Ontário ao norte até o estado do Mississippi ao sul. No total, 13 estados foram gravemente atingidos. Quando tudo terminou, 16 horas depois, 330 pessoas haviam morrido, mais de 5.000 ficaram feridas e mais de 2.300 quilômetros quadrados foram devastados. O percurso combinado de todos estes tornados chegou a incríveis 4.000 quilômetros. Os prejuízos chegaram a quase 600 milhões de dólares. O tornado mais destruidor e mortal de todos acertou em cheio a cidade de Xenia, no estado de Ohio. Em um determinado momento, 15 tornados tocaram o solo ao mesmo tempo. Um deles durou mais de 2 horas. Muitas pessoas acreditam que o maior perigo de um tornado é a violência de seus ventos, mas, na verdade, há vários outros perigos que acompanham os tornados. Inundações bruscas podem devastar áreas que não estão preparadas para absorver grandes quantidades de água. Em poucos minutos, as chuvas constantes de uma supercélula podem criar uma torrente violenta com correntezas perigosas. Como ocorre em um período muito curto de tempo, elas são mais perigosas do que as inundações normais ou os transbordamentos de rios. No fim da tarde de 28 de março do ano 2000, uma supercélula produziu 2 tornados sobre Fort Worth, no Texas. A cidade de 480 mil habitantes foi atingida por um deles. Ele assolou a região central logo após a hora do rush. Todos os bombeiros que estavam de folga foram chamados para evacuar pessoas apavoradas em arranha-céus. Depois do tornado, o centro financeiro parecia uma zona de guerra. Igrejas tiveram os telhados arrancados e trailers enormes foram arremessados como se fossem brinquedos. Além de grandes pedras de granizo, chuvas torrenciais acompanharam o tornado, causando inundações bruscas. I got one passenger who had a broken arm and a broken leg, about 5 with bad, severe lacerations. Quando o tornado se dispersou, 4 pessoas haviam morrido. 2 em decorrência direta do tornado. Uma atingida por uma pedra de granizo do tamanho de uma bola de softball e uma afogada depois que seu carro foi arrastado até o rio Trinity. Outro perigo gerado pelos tornados são as frentes de rajada, que podem chegar a 225 km por hora. Quem for pego por uma frente de rajada pode ser lançado pelo ar como uma boneca ou, pior, arremessado contra um objeto sólido com consequências trágicas. Pedras de granizo podem chegar ao tamanho de um abacate, causando milhões de dólares em danos a propriedades, colheitas e até pessoas. O maior perigo de todos são os destroços voadores. Eles causam o maior número de mortos e feridos durante um tornado. Acidentes bizarros acontecem e quando os ventos viajam a mais de 160 km por hora, ninguém em nada está a salvo. Até mesmo países que costumam ter condições atmosféricas amenas, como o Reino Unido, estão sujeitos a tornados. O Reino Unido é o país mais atingido por tornados na Europa. Em média, cerca de 330 tornados ocorrem a cada ano no Reino Unido. Nos Estados Unidos, são cerca de 1.200.
Em um dia memorável de dezembro de 1954, Gunnersbury, no oeste de Londres, foi atingida por um tornado. Ventos de 320 km por hora arrancaram o telhado da estação de trem. 6 pessoas ficaram feridas. A freak tornado which ripped across the suburbs of West London leaves behind a trail of havoc reminiscent of the wartime blitzes. In the late afternoon, the tornado struck. Within seconds, its damage was done. Hurriedly, rescue teams went to work, but by a miracle, no one was killed. Quase 52 anos depois, outro tornado atingiu Londres, danificando 150 casas na região de Kensal Rise no dia 7 de dezembro de 2006. Parecia uma cena de O Mágico de Oz. Ele girava muito e ia para todo lado. Tinha tijolos voando. Eu via coisas batendo nas paredes e tentei sair pelo portão. Eu e o meu amigo saímos, nós corremos e foi apavorante. O vento estava no rosto, não dava para respirar. Parecia até um trem passando e as paredes começaram a tremer sem parar. Eu vi a lata de lixo voando e a minha cerca se achatou uns 90 centímetros. Ela ficou horizontal. Muitas coisas bizarras são atribuídas ao poder dos tornados. Quando tudo termina, elas parecem quase sobrenaturais. Depois da passagem de um tornado, há relatos de fragmentos de madeira pregados em tijolos, estradas de asfalto arrancadas do solo e árvores completamente sem cascas. Engenheiros da Universidade de Tecnologia do Texas usaram um canhão especialmente projetado para disparar tábuas e outros objetos a mais de 160 km por hora sobre vários tipos de materiais. O objetivo é reproduzir alguns destes efeitos bizarros. Isso é o que se pode esperar dos tornados mais violentos, com ventos superiores a 480 km por hora. Sabemos que os tornados transportam objetos ao longo de vários quilômetros. Objetos leves são sugados e alçados a milhares de metros de altura. Potentes ventos atmosféricos carregam estes objetos por longas distâncias antes de atirá-los sobre pessoas e cidades. Após a passagem de um tornado, há relatos de chuvas de rãs, latas de bebidas e peixes. Em Hunden, na Austrália, em maio de 1971, peixes caíram do céu depois que uma tromba d'água os sugou do oceano a 320 quilômetros de distância. Embora a força dos tornados seja responsável por ventos trágicos, alguns acreditam que é possível aproveitar a sua energia para o bem. Este engenheiro de Ontário, Louis Michaud, tenta fabricar tornados para gerar energia elétrica limpa e sustentável. Sua invenção singular chama-se motor de vórtice atmosférico. O princípio é relativamente simples. O aparelho recebe água aquecida de uma usina de energia. Em vez de seguir para uma torre de resfriamento, ela é desviada para o motor de vórtice para criar uma corrente ascendente de ar quente. Hélices especialmente adaptadas criam os primórdios de um vórtice. O tornado artificial começa a sugar o ar por conta própria. As hélices adaptadas agora se tornam turbinas conectadas a geradores que produzem eletricidade. Louis Michaud, o inventor, passou 40 anos investigando a viabilidade do motor de vórtice atmosférico para aproveitar o calor gerado pelas indústrias. Os tornados atraem viciados em adrenalina que se excitam com a oportunidade de perseguir tempestades e ficar cara a cara com o poder imenso de um tornado.
Graças à moderna tecnologia móvel de previsão do tempo e a carros velozes, uma espécie de lazer alternativo tomou conta dos Estados Unidos. Empresas de turismo oferecem uma aventura única, levando caçadores de emoção para um encontro com os temíveis monstros do corredor dos tornados. Você devia estar tirando fotos. Não consigo nem descrever como estou. Os passeios podem durar até 10 dias e contam com equipes de meteorologistas e caçadores de tempestades experientes. A perseguição tem um ritmo muito rápido, especialmente se encontramos tempestades. E vocês precisam ouvir a gente. Prestem atenção ao que a gente diz. Se eu disser para entrarem nas vans, vocês têm que fazer isso. Não tem desculpa. Olha um fluxo saindo dali. Dá uma olhada. As coisas estão começando a acontecer agora. Estamos indo na direção da tempestade. Está muito rápido. É uma questão de velocidade, porque já viram um funil? as coisas podem acontecer a qualquer momento. Olha só, vindo do sul, vindo pra cá. Ele é enorme. Quero chegar mais perto. Tem uma bela convecção em forma de couve-flor na parte de trás da tempestade. Qualquer uma dessas células pode virar tornado, mas é essa que está fazendo isso agora. Vamos interceptá-la e tomara que aconteça alguma coisa. Eu vi um granizo enorme, acho que está para tocar o solo. Por favor, descreva o tornado pra gente. Parece uma supercélula clássica em formação. O núcleo é separado da corrente ascendente. Acho que aquela coisa vai começar a descer agora. Cuidado com os relâmpagos. Tornado em formação. Já vi isso aí? Olha só. Isso, ele vai descer. Agora! Isso! É o fim da linha. Fique bem aí. Olha só. Olha o vídeo. Está descendo, dá pra ver. Tornado no solo. Isso. Tá chegando perto. Tornado no solo. Olha que maravilha. É um tornado muito grande. Olha aquela coisa. Eu tô tremendo. É a coisa mais incrível que eu já vi na vida. Ah, tá ficando fraco. Está se dissipando. Uhul! Nenhum outro fenômeno se compara à fúria e ao poder destruidor dos tornados. Ao longo dos séculos, eles espalharam destruição em larga escala e provocaram muitas mortes. Mas no século XXI, com os avanços da tecnologia e várias oportunidades de filmar os tornados em ação, ao menos estamos começando a entender seu poder e sua beleza mortal. Talvez nunca possamos deter seu rastro de destruição. Mas à medida que nosso conhecimento aumenta, poderemos descobrir como nos proteger de um dos piores fenômenos da natureza. Versão brasileira Vox Mundi.